Salve, salve, rapaziada! Professor Leandro Levi na área para comentar as questões de geografia da prova da ESA que rolou ontem, dia 4 de outubro de 2020. Como de praxe, rolaram 6 questões e nós vamos vê-las agora, comentá-las e chegar no gabarito delas, ok? Então, comentários sobre a prova da ESA de 2020. Começando com a primeira questão aí, lembrando, claro, né? A gente tem que lembrar. São vários tipos de prova, né? Cada prova com as questões em da sua ordem diferentes, também com as alternativas em ordens diferentes, mas as questões no seu cerne, no seu bojo, são as mesmas. Então vamos lá falar das questões, tá bom? A primeira questão que eu separei aí é essa. Eu achei uma questão extremamente simples e fácil. A questão diz o seguinte: o clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, com grande influência da massa tropical, aí ele bota TA, que é tropical atlântica, né? Apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas. Trata-se do clima. Então, a gente tem que olhar aqui, ó, se liga, o clima que se estende pela faixa litorânea. Aqui a gente já tem uma característica do clima muito importante. Qual é o fator climático que influencia no clima da faixa litorânea? A maritimidade. É um ambiente extremamente úmido, com uma quantidade de umidade no ar muito grande. E ele se estende do litoral do Nordeste ao litoral do Sudeste, com influência da massa tropical atlântica, certo? Aqui nós temos um mapa do Brasil dividido em climas. A gente tem um país muito grande que se divide em climas, e na faixa litorânea do Nordeste e do Sudeste, nós temos um tipo de clima, que é o clima tropical litorâneo, ou tropical úmido, ou tropical atlântico, ou o litorâneo úmido. Subtropical úmido, como a letra A aqui mostra, na verdade, subtropical é a da região sul, né? Pega o sul do estado de São Paulo, o sul do estado do Mato Grosso do Sul e toda a região sul, é o clima subtropical, abaixo do trópico de Capricórnio, ok? O tropical semiárido é o clima da Caatinga, lá da Depressão Sertaneja, no interior do Nordeste, no sertão nordestino, um semiárido, né? Um clima com baixa pluviosidade, não alta pluviosidade, certo? O clima litorâneo úmido é o que parece ser o nosso gabarito. O litorâneo úmido é justamente o clima do litoral e é influenciado pela massa tropical atlântica, e por ser uma massa tropical, ela é uma massa quente. Por ser uma massa atlântica, é uma massa úmida. Quente e úmido gera muita chuva, e é por isso que você tem alta pluviosidade. E é tropical, né? Então, elevadas temperaturas, médias térmicas. Então, nós temos o litoral úmido como o gabarito. O equatorial úmido tem aqui, ó, é o clima lá da floresta amazônica, o equatorial, certo? Não é um clima litorâneo, então não pode ser o gabarito. E o tropical de altitude é o tropical que está lá no interior de Minas, interior de São Paulo, aqui também um pouco do Mato Grosso do Sul. Então é um tropical que tem o fator altitude como influência. Então, o nosso gabarito é o litoral úmido. Galera, eu achei essa questão extremamente fácil, né? Ele dá aqui, ó, litoral, faixa litorânea. Então ele quer saber qual é o clima. O clima é o litorâneo, não tem como fugir disso. É muito fácil. A segunda questão que eu separei pra gente fazer aí da ESA foi essa. O planejamento regional da Amazônia foi deflagrado em 1953 com a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, a SPVEA, que deu origem depois ao que nós conhecemos como Amazônia Legal. E é por isso que eu trouxe aqui o mapa da Amazônia Legal, tá? A Amazônia Legal, que é uma unidade de planejamento para conservação e desenvolvimento da região amazônica, tá bom? Cujo objetivo era coordenar planos federais para a região, dividindo-a em regiões de planejamento, a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental, com suas respectivas áreas de influência e composição. A questão pediu o seguinte: assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Oriental. Então, nós temos que ver a Amazônia Oriental. A gente tem aqui a Amazônia Legal.
tá? A Amazônia Legal e todos os estados brasileiros, todas as regiões brasileiras que fazem parte da Amazônia Legal, da Unidade de Planejamento Amazônia Legal, tá bom? E o que é a Amazônia Oriental? Se nós pegarmos o famoso meridiano de Greenwich, que divide o mundo em Oriente e Ocidente, e colocarmos ele aqui, ó, no meio da Amazônia, nós vamos ver que os estados que estão à direita estão na Amazônia Oriental. E os estados que estão à esquerda estão na Amazônia Ocidental, né? Então, a gente tem que saber quais são os estados que estão à direita. Quando nós falamos de Acre, a gente já tem que tirar a alternativa da possibilidade de gabarito, porque o Acre ele é o que tem mais de ocidental na Amazônia, mais a oeste da Amazônia. Então, a alternativa E e a alternativa D já saem do provável gabarito, já não são o gabarito por conta da presença do Acre, tá bom? Então, a gente fica com a alternativa C, com a alternativa B e com a alternativa A. Aqui nós temos, ó, Amapá, Maranhão, Tocantins e Pará. São os estados da Amazônia Legal mais à direita, mais a oriente, mais ao leste. Então fazem parte, sim, da Amazônia Oriental. Tem que saber o que é Oriente e Ocidente. Tem que saber onde fica o Oriente e onde fica o Ocidente. Tem que saber a diferença entre Oeste e Leste, tá? Então a gente tem que saber isso. Amazonas, Roraima e Piauí. Amazonas, Roraima e Piauí. Piauí não tá nem aqui. O Piauí não tá nem aqui. Então, não é a letra A. A letra B. Acre. Ah, a letra B também tem o Acre. Então, também fora. Então, qual é o gabarito, galera? Maranhão. Olha aqui o Maranhão. Pará. Olha o Pará aqui, ó, grandão. Amapá e o Tocantins. Mas, professor, o estado do Maranhão não faz parte da região norte? Faz parte da região nordeste? Sim. O estado do Maranhão, nas macro-regiões do IBGE, ele faz parte da região Nordeste. Mas nós sabemos que o estado do Maranhão ele é composto por uma faixa de transição entre a vegetação do Nordeste e a vegetação da Amazônia. A gente tem uma faixa de transição ali chamada Mata dos Cocais, que pega um pouquinho do Maranhão e também um pouquinho do Piauí, que está aqui mais ao lado, certo? E a gente tem uma faixa de transição. Então, mesmo o Maranhão fazendo parte da macro-região do IBGE, chamada Nordeste, ele entrou também, grande parte dele, né? Não todo ele, mas ele entrou também no hall aí da Amazônia Legal. Então ele entra como uma parte da Amazônia Oriental, Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins. Outra questão da ESA, da prova da ESA, foi essa daqui, ó. O Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Sobre as características dessas bacias, é correto afirmar que uma questão sobre bacia hidrográfica brasileira. O Brasil é muito grande, o Brasil é acometido por diversos tipos de clima e o Brasil tem muitas bacias hidrográficas, inclusive a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Então, vamos ver quais são as características que nós lembramos das bacias hidrográficas brasileiras, né? Da rede hidrográfica brasileira. Na bacia do rio Tocantins-Araguaia, localizam-se a hidrelétrica de Belo Monte. Errado. A hidrelétrica de Belo Monte está no rio Xingu, lá no Pará, na bacia do rio Amazonas, né? Dentro da bacia, da subbacia do rio Xingu, que faz parte da bacia do rio Amazonas. Errado. E também tem a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal. Aí tá certo, mas a letra A tá errada, né? A letra B. A bacia do rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão. Vamos lembrar o que é um regime nival. Regime nival é quando as águas do rio são oriundas do degelo, né? Quando o gelo de algum local começa a derreter, gera um rio e esse rio tem um regime nival. E o regime pluvial é quando essa água é oriunda da chuva. Nós temos o rio Amazonas com um regime misto, tanto da água do degelo dos Andes, lá no Peru, onde ele nasce, também lá com a chuva. Então, a chuva e o degelo geram o rio Amazonas, regime misto. Só que a bacia do rio Amazonas apresenta um regime nival e pluvial em toda a sua extensão, errado.
Lá em toda a sua extensão, você não tem neve nos outros rios. Por exemplo, o próprio rio Xingu, o rio Madeira, o rio Solimões, o rio Negro, vários outros rios que são afluentes do rio Amazonas não apresentam regime nival. Você só tem o regime nival no rio Amazonas, propriamente dito. Na verdade, não é um regime nival, é um regime misto, porque são os dois juntos. Então essa letra B aí também tá errada, tá bom? Letra C. A bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra? Sim, em Minas Gerais. Sim. E atravessa o sertão semiárido? Sim. O Rio São Francisco, o Velho Chico, é conhecido como o Rio da Integração Nacional porque nasce na Serra da Canastra num ambiente totalmente diferente do sertão nordestino, sertão semiárido, e leva as águas lá pro sertão semiárido. É navegável entre Pirapora, Minas Gerais, e o Juazeiro, na Bahia. Ok, parece que é o nosso gabarito. Vamos ler as outras duas. A bacia do rio Parnaíba é a mais importante da região Nordeste. Errado. A mais importante da região Nordeste é a bacia do rio São Francisco, que é o rio mais importante da região Nordeste. E apresenta afluentes perenes em toda a sua drenagem. O que é um rio perene? É um rio que a água nunca seca. Na verdade, o rio Parnaíba tem muitos afluentes com rios que são rios intermitentes, onde a água seca durante uma época do ano, tá bom? Por quê? Por conta do ambiente semiárido, por conta do ambiente que não tem muita disponibilidade de água. Ok, né? E a letra E. A bacia do rio Paraná é a com maior potencial hidrelétrico disponível no país. Olha a pegadinha aí, galera. Na verdade, a bacia do rio Paraná é a com maior potencial hidrelétrico instalado. A bacia do rio Paraná não é a maior bacia com potencial hidrelétrico disponível. A maior bacia com potencial hidrelétrico disponível é a bacia do rio Amazonas. Apesar de ter o maior potencial disponível, não tem o maior potencial instalado. A bacia do rio Paraná, sim, tem o maior potencial instalado, mas não é o maior potencial disponível. Por isso a letra E tá errado. Aqui eu coloquei as bacias hidrográficas do Brasil, né? São 8 bacias hidrográficas. Aqui, ó, bacia A3, bacia do Atlântico Norte e Nordeste. A bacia do rio Parnaíba está aqui no meio, né? E a 4 é a bacia do rio São Francisco. A bacia do rio Paraná é a 6 e tem a maior capacidade de hidrelétrica instalado. Só que a 1 aqui, ó, a bacia do rio Amazonas, é a que tem a maior capacidade de hidrelétrica disponível, tá? Mas não instalado. Então a bacia do rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, atravessa o sertão semiárido, é navegável entre Pirapora e Juazeiro. Show de bola. Mais uma questão da ESA de ontem. Essa questão aqui eu achei muito tranquila também, muito fácil. É uma questão que fala de vegetação. É uma faixa de transição que se constitui de uma unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. O texto se refere-se a ou ao. Olha só, aqui eu coloquei o mapa de domínios morfoclimáticos do geógrafo Aziz Absaber. E aqui eu coloquei o mapa dos biomas brasileiros. Muitos biomas também são domínios morfoclimáticos, mas nem todos. O mapa ele é diferente, né? Nós temos o domínio amazônico e nós temos o bioma Amazônia. Nós temos o domínio dos cerrados e nós temos o bioma cerrado. Nós temos o domínio das caatingas e nós temos o bioma caatinga. Nós temos o bioma Pantanal e aqui o Pantanal aparece como uma área de transição. E o bioma Mata Atlântica, ele é dividido aqui, ó, em araucária e mares de morro. O domínio das araucárias e o domínio dos mares de morro. E o bioma Pampa é a mesma coisa do domínio das pradarias, tá bom? Se ligaram? Domínios morfoclimáticos e biomas, tá bom. Agora vamos ler de novo a questão. Se liga, é uma faixa de transição. Então não é um bioma e nem um domínio morfoclimático. Não aparece nesses mapas. Opa! Que se constitui de uma unidade paisagística nas quais mesclam vegetação da região Nordeste e Norte, respectivamente. Então é uma faixa de transição entre a região Nordeste e Norte. É uma faixa de transição que está aqui em cima. O texto refere-se a ou ao. Manguezal. Manguezal é um tipo de vegetação litorânea, tá? Que tem em praticamente todo o litoral brasileiro, junto com as restingas. Olha aqui, a letra B também fala de restingas. Manguezal e restinga
não são faixas de transição que se encontram na região Nordeste e Norte, respectivamente, ali, ó, que mesclam essas vegetações, tá? O manguezal e a restinga possuem vegetações próprias delas, não mesclam vegetação de outros ambientes. A Mata dos Cocais é uma faixa de transição, é uma mata de transição que está localizada justamente aqui, ó, na região do Maranhão e do Piauí, que tem uma transição entre a Caatinga e a Floresta Amazônica. Opa! Nas quais mesclam vegetação da região Nordeste, Caatinga, e Norte, Floresta Amazônica. Então a Mata dos Cocais parece que é o nosso gabarito. A Pradaria é um domínio morfoclimático lá do Pampa Gaúcho, lá da campanha gaúcha, né? Lá da região sul. E o Pantanal não aparece como um domínio morfoclimático, é uma região de transição, é uma mata de transição que mescla vegetação da Floresta Amazônica, do Cerrado, da Mata Atlântica e até vegetação da Caatinga aparece lá, tá? Mas aparece como um bioma, é um bioma. Então não é uma faixa de transição que ele quer aqui, ó, tá bom? Olha aqui, você conhece a Mata dos Cocais? Olha onde ela tá, ó, esse verde aqui, ó. A Mata dos Cocais pega o Maranhão e o Piauí. Espaço de transição entre a Amazônia e a Caatinga. Aí lá tem o babaçu, a carnaúba, a oiticica e o buriti, que são espécies de palmeiras, tá bom? Então, a Mata dos Cocais é o nosso gabarito. Show de bola, galera? Chegamos na questão sobre população do Brasil, um assunto muito batido nas aulas e que também sempre aparece na prova da ESA. A prova da ESA veio uma prova da ESA, né? Bem típica da ESA. Se liga na questão. Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais em sua composição demográfica. Sim, a população brasileira está mudando. Sobre esse assunto, assinale a opção correta. A letra A fala o seguinte: os avanços na medicina ainda não foram suficientes para reduzir a taxa de mortalidade ao longo dos anos. Pelo contrário, os avanços na medicina é um dos fatores que influenciaram na redução da taxa de mortalidade. Hoje as pessoas vivem até mais tarde, até mais velhas. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos é o avanço da medicina, né? Hoje em dia as pessoas não morrem mais de malária, não morrem mais de pneumonia. Antigamente morriam aos montes. E é por isso que as pessoas vivem mais. Então a letra A, errada. Isso não só no Brasil, tá, galera? No mundo inteiro, tá? As pessoas que têm acesso aos avanços da medicina, elas vivem com mais, vivem mais, né? A tendência é viver mais. Letra B. O Brasil permanece como um país cuja a maior parte da população vive no campo. Errado. A maior parte da população brasileira, a partir dos anos 60, na década de 60 o Brasil se urbanizou. O que isso quer dizer? As pessoas passaram a viver mais na cidade do que no campo, tá bom? O Brasil se urbanizou na década de 60. Então o Brasil é um país plenamente urbano hoje. Quer dizer que não tem pessoas morando no espaço rural? Tem, mas a maioria da população hoje, a grande maioria da população hoje vive nos espaços urbanos, nas cidades. Então a letra B tá errada. E ela continua errada, ó. Onde a taxa de natalidade é muito baixa. Pelo contrário, no espaço rural é que a taxa de natalidade é alta, onde as pessoas têm muitos filhos, porque ter muito filho no espaço rural significa ter mão de obra para a lavoura, né? No espaço urbano, quanto mais filho você tem, mais gasto você tem. Então, por isso que o Brasil, não só o Brasil, né? Por isso que a tendência é quando os países vão se urbanizando, a tendência é que você tenha uma diminuição na taxa de natalidade, tá? Letra C. Paralelamente à redução da natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. E parece que é o nosso gabarito. A gente tem uma redução da taxa de natalidade justamente pelo processo de urbanização que nós passamos, né? E a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. Por quê? Por conta do avanço da medicina. Também influencia na esperança de vida ao nascer. A esperança de vida ao nascer tem a ver com a taxa de mortalidade infantil, que é a morte das crianças, né? O óbito das crianças até 1 ano. E isso tem diminuído bastante ao longo do tempo no Brasil. Então a letra C parece que é o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. A letra D fala: a taxa de fecundidade, que indica o número de nascidos vivos, tem apresentado expressivo aumento neste século. Errado. As mulheres têm cada vez menos filho. Se nós pegarmos a taxa de fecundidade, olha aqui a taxa de fecundidade, ó, filhos por mulher.
Aí a gente tem no mundo e no Brasil. O Brasil é a laranja. Olha aqui, ó. A taxa de fecundidade lá em 1950 era de 6 filhos por mulher, mais ou menos. Depois aqui, ó, em 2015, menos de 2 filhos por mulher. Ou seja, a taxa de fecundidade do Brasil caiu bastante. Então, tá errada a letra D, porque não apresentou um expressivo aumento. Na verdade, uma expressiva diminuição. Ok, né? Letra E. O envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis baixíssimos, seguindo a tendência mundial. Pelo contrário, o envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis altíssimos. O Brasil está envelhecendo, a população está envelhecendo. Por quê? Porque as pessoas vivem mais, o número de idosos aumenta e as pessoas têm menos filhos. O número de crianças e jovens vem diminuindo. Se você olhar para a composição da pirâmide etária, você vai ver, olha aqui, ó, população em 50, em 1985 e em 2020. Você tem uma diminuição da base da pirâmide etária. Isso quer dizer que o número de jovens e crianças vem diminuindo. O aumento do corpo, isso quer dizer que você tem o aumento do número de adultos, da população economicamente ativa e o aumento do cume. Esse corpo aqui vai ficar mais velho e vai aumentar o cume. E não vai ter a sua substituição por completo, porque o número de crianças e adolescentes e jovens não está aumentando, está diminuindo. Então você vai ter um número de idosos muito grande no futuro e um número de crianças muito pequeno. Essa é a tendência da população brasileira. Então, gabarito letra C. Paralelamente à redução da natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. Tá bom? E essa questão aqui, para finalizar a nossa revisão aqui da prova da ESA, essa questão aqui foi a que eu achei mais difícil. Tá? Na verdade, foi a única questão que eu achei difícil. Então, é uma questão que ainda fiquei um pouco com dúvida com relação ao gabarito. É uma questão meio mal formulada, na minha opinião, mas vamos analisá-la. Entre 30 e 56, período Vargas, a industrialização brasileira caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias estatais nos setores de bens de produção e de infraestrutura estratégica. Sobre esse período, em que o Estado passou a investir diretamente na economia, é correto afirmar que a gente sabe que no período do Vargas foi onde a industrialização brasileira começou de fato. Vargas criou várias estatais, né? Várias indústrias, tanto de base, aquelas indústrias onde começa a industrialização, né? A indústria de base, a mineradora, a petrolífera, a siderúrgica, você tem a indústria de base e também a indústria de bens de produção, aquela indústria que constrói as máquinas que vão ser utilizadas em outros locais depois, que constrói a aparelhagem, é a indústria de bens de produção. E você tem, sobre esse período em que o Estado passou a investir diretamente na economia, é correto afirmar que, vamos ver, a letra A. São exemplos de indústrias que se destacaram no período. A Companhia do Vale do Rio Doce. Companhia Vale do Rio Doce. Ok. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Ok. E as montadoras de automóveis do ABC Paulista. Então, é isso que me deixou intrigado. Porque quando nós falamos de automóveis, de indústrias automobilísticas, a gente está falando de JK. Né? JK que abre a economia brasileira, né? E fala para as indústrias automobilísticas virem para o Brasil, investirem no Brasil. Ele que começa a deterioração das ferrovias e começa a dar ênfase nas rodovias para que se venda carro, né? Só que, se nós olharmos para a vinda das grandes montadoras de automóveis para o Brasil, a gente vê que acontece um pouquinho antes de JK, porque JK começa em 56. Ele está pedindo entre 30 e 56. A gente tem a presença da Volkswagen antes de 56, a gente tem a presença da Mercedes antes de 56 e na região paulista, na região do ABC Paulista. A princípio, a letra A é o gabarito. A princípio, tá? Eu achei muito estranha a formulação dessa alternativa aí, mas a princípio ela é o gabarito porque eu fui por eliminação. Olha aqui, os altíssimos investimentos estatais eram justificados pelo desinteresse do capital privado, nacional e internacional, em investir em setores em que o retorno dos investimentos é reconhecidamente muito lento. Pelo contrário, havia muito interesse do capital privado, tanto nacional quanto internacional, né? E a gente tem o slogan do petróleo, o petróleo é nosso,
para justificar, para dar ênfase dizendo que o petróleo é nosso e as empresas que estão com interesse, principalmente as empresas internacionais naquela época, né, quando Vargas criou o slogan, naquela época, para justificar que o petróleo era nosso, que a gente estava vivendo um momento em que o Estado brasileiro ia usufruir desse petróleo e não as empresas internacionais, as empresas privadas internacionais. Então a letra B está errada. A letra C. O então presidente Getúlio Vargas implantou o plano de metas. Não vou nem ler, porque o plano de metas, aquele 50 anos em 5, é de JK, é de Juscelino Kubitschek e não de Getúlio Vargas. Ok, né? Eu acho que essa daí, tranquila. A letra D. Esse modelo de industrialização ficou conhecido no Brasil como substituição de exportações. Na verdade, nós temos no Brasil uma industrialização baseada na substituição de importações e não de exportações. Como assim substituição de importações? O Brasil importava até a sua industrialização os bens de consumo. Bens primários não. O Brasil exportava os bens primários e importava os bens de consumo, porque não tinha indústria aqui para desenvolver os bens de consumo e importava. Quando o Brasil substitui essas importações, começa a importar o maquinário da primeira Revolução Industrial lá da Inglaterra, mas isso na década de 30 do século 20. Então o Brasil começa uma industrialização muito incipiente, tem uma industrialização tardia, uma industrialização pautada na substituição de importações e não de exportações, como a letra D fala. Então a letra D, errada. Letra E. Em função desse extraordinário crescimento do setor industrial brasileiro, perdeu importância a exportação de produtos primários, notadamente o café. Errado. O Brasil até hoje exporta produtos primários. O principal hoje é a soja, mas o café foi o principal até a década de 70. Apesar do café ter um declínio, inclusive o declínio do café que deu margem para o Brasil começar a se industrializar de fato, né? E o café até a década de 70 foi o principal produto primário exportado pelo Brasil. Hoje é a soja, mas o Brasil até hoje tem a sua economia pautada na exportação de commodities do agronegócio. Então, produtos primários, agronegócio, setor primário, produtos primários. Então a letra A é o gabarito. Eu nem coloquei aqui como o vermelho, nem coloquei aqui, porque na minha opinião é o gabarito, mas essa questão está muito estranha. Essa questão aqui tá muito estranha. Vamos ver o desenrolar aí das coisas. E é isso, galera. A prova da ESA aconteceu. Muita coisa eu falei para os meus alunos, né? Caiu muita coisa que eu falei. E até o ano que vem, então, corrigindo a prova da ESA do ano que vem. Valeu, vamos papirar. E é isso aí, tamo junto.